Olá, sejam bem-vindos ao Empreendicast. Eu sou Igor de Ciências Contábeis, esse é meu amigo Paulo de Administração e hoje nós estamos aqui para entrevistar o Jackson Fontana. Ele está aqui para contar um pouco sobre a história do empreendimento dele, que é no ramo imobiliário, mais específico em kitnets. Por favor, se apresente, Jackson. Boa noite, meu nome é Jackson. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo para esse podcast aqui ficar um pouco mais interessante. E eu fui convidado para vir aqui para a gente falar hoje sobre investimento em imóveis compactos, né? A modalidade, no caso, kitnet. E estou à disposição para o que vocês quiserem estar falando aí, perguntando. A gente tem algumas perguntas aqui, Jackson, e a gente queria conversar um pouco mais sobre o seu ramo. Eu queria começar perguntando quais são as principais vantagens que os investidores eles podem esperar em investir em kitnets? Bom, o investimento em imóveis sempre foi um bom investimento, né? Tem até alguns jargões, né? Tipo, quem compra terra não erra, o ladrão dorme em cima, mas não vai embora. Então, assim, eu gosto muito do investimento em imóveis. Apesar dele não ter uma liquidez tão rápida, né? Quando se você precisar converter ele em espécie, fica mais difícil, né? Tudo demora um pouco mais de tempo. Porém, ainda é um investimento seguro. Ainda mais no Brasil, que a gente não tem uma política econômica assim estável. Cada vez que muda um governo, muda tudo, criam-se leis, então deixa a gente numa insegurança financeira tremenda. Ainda mais nós a minha geração, por exemplo, que não foi educada para ter uma educação financeira. Então tudo que a gente fez ou aprendeu foi vendo os avós, o vizinho, a pessoa que trabalhava com a gente. Então foi nesse sentido que eu optei pelo investimento em imóveis. Eu acho que ele vale a pena porque você não perde, ele só valoriza. A conversão dele é um pouco baixa, o pessoal fala em torno de 1%, mas às vezes não chega a 1%, mas eu acho que vale a pena. O que talvez não valha a pena é você desembolsar um dinheiro, comprar um imóvel e colocar ele para alugar, então a conversão vai ser menor. Mas que nem eu, no meu caso, eu chegava a construir imóveis. Então quando você constrói o imóvel e depois você coloca ele para locação, aí é um pouco diferente, porque você consegue ter uma valorização. Por exemplo, se você fizer um imóvel e depois for vender esse imóvel, a partir do momento que você terminou e vai vender, no mínimo você agrega uns 30%, 40% às vezes no valor do imóvel, então você ganha aí. Se você fosse comprar um imóvel pronto já, você estaria pagando para o cara que está vendendo esses 40%. Então, assim, comprar um imóvel para investir tem que se pensar bem, analisar o tempo que você vai ficar, o que você quer. Eu sempre tive meus investimentos pensando em aposentadoria. Chegar um determinado momento que eu vivesse só da renda dos meus imóveis. E as experiências que eu tenho ao longo da vida com amigos que fizeram investir em imóveis me levaram a investir nessa modalidade, né? Eu não posso falar de outro tipo de modalidade, fundo de imóveis, ações, porque eu sou leigo nesse assunto, também nunca fui atrás para tentar saber, mas a lucratividade nesse ramo é em torno de 0,5% a 1%. E o imóvel ele é um investimento seguro, né? Até porque é um patrimônio que, independente do que acontecer, da insegurança econômica no âmbito geral do país, independente do que acontecer, ele ainda vai estar lá, você ainda vai ter isso garantido, né? O que você tem a dizer? Muito bacana. Como que começou essa história assim das kitnets? Por exemplo, o senhor começou não direto nas kitnets, o senhor teve um primeiro emprego, como que foi? Eu sou formado em tecnologia da construção civil, porém nunca atuei na área, entrei trabalhando numa multinacional farmacêutica, trabalhei 15 anos na área de logística de uma multinacional farmacêutica, me pós-graduei em logística. E quando, em um determinado momento, eu tive a oportunidade de estar saindo para o mercado, eu tinha essa vontade de empreender, de conhecer como é que era aqui fora, né? E surgiu a oportunidade e eu vim. Então, eu comecei primeiro construindo pequenas casas com a rescisão que eu peguei, eu construía pequenas casas e vendia, até eu chegar a um determinado momento que eu comecei a construir e segurar uma para mim para poder fazer a locação, né? Então, na época que eu comecei, o perfil era um pouco diferente, eu fiz uma casa com 3 quartos para alugar, depois eu já fiz um sobrado um pouquinho menor com 2 quartos, a casa tinha 100 metros, depois eu parti para um sobrado de 80 metros, né? E hoje eu invisto em kitnets de 30 metros.
Então, o que aconteceu? A princípio, a minha geração, o pessoal fazia casinha e alugava, né? Era um pouco mais fácil do que hoje, um pouco mais barato que hoje, você tinha mão de obra, hoje você já não tem. Mais escasso, né? Mais escasso, daqui uns dias nós vamos ver os pedreiros chegando de BMW para fazer orçamento, porque não tem mais pedreiro, não tem mais encanador, não tem mais eletricista. Difícil Essas deixar. profissões estão ficando escassas e daqui a pouco vai virar igual os Estados Unidos. O cara vai chegar lá com uma Dodge Ram para fazer o orçamento da tua casa e você vai pagar porque você não sabe fazer e não tem quem faça. Exatamente. Entendeu? Sentar um tijolo. E imóvel, assim, às vezes o cara fala, mas não vale a pena porque é 1%. Mas tá bom, você vai ter que morar. Se você não quer ter o seu, você vai ter que alugar o meu. Uhum. Então funciona assim. Ah, é ruim, tá bom, mas quem tem? Eu. Então você quer morar? Me paga. Exatamente. Então é assim que eu penso. Eu comecei pensando numa aposentadoria e durante a pandemia eu tinha um desejo de fazer um salão de festas, tipo um buffet, eu fiz, porém durante a pandemia tudo parou, né? Não se podia fazer mais nada. Foi onde eu, buscando na internet, encontrei algumas pessoas que já trabalhavam com investimento em kitnets, né? Cheguei a fazer um curso online sobre investimento em kitnets, né? Até chama Viver de Kitnets, foi com César Barroso, um ex-repórter da Globo. E a gente chegou a fazer esse curso, depois montamos um grupo, depois nesse grupo de WhatsApp a gente foi conversando, foram saindo ideias, fomos vendo os perrengues, como é que é, e eu peguei e converti parte desse empreendimento meu em 2 kitnets, né? Eu também tenho um imóvel pequeno no litoral, e aí também converti esse imóvel pequeno, que é uma casa de meio terreno, em 2 kitnets. E eu comecei a ver que existe uma demanda maior, porque a demanda por imóveis pequenos ela aumentou. Então isso foi abrindo um pouco a minha mente com relação a isso e eu comecei a buscar. Então geralmente são imóveis de 32 a 25 metros quadrados, 32 metros quadrados, né? E eu comecei lá atrás com uma casinha, fazendo as economias de guerra como todo mundo faz, depois fui avançando e hoje eu tenho alguma coisa, ainda não dá ainda para dizer que dá para viver totalmente disso, mas eu busco isso nos próximos 2 ou 3 anos. Entendi. Era isso que eu queria te perguntar, inclusive. Por que kitnets e não os outros tipos de imóveis? É mais por conta da demanda mesmo? Na verdade, essa pergunta é pertinente, né? Porque o que aconteceu? No passado, você vinha com famílias de 6 filhos, 3, 4 filhos, casas grandes, que nem eu cresci em casa grande, a minha casa é grande, tem 250 metros. Então, assim, para mim é grande, até demais. Sim. Né? E depois você foi vendo imóveis de 100 metros, 70 metros, 60 metros, né? As coisas foram acontecendo, tem um boom da MRV vendendo apartamentos de 60 metros, 66 metros quadrados, 50. Então você vai vendo a tendência a mudar, o pessoal buscando imóveis compactos. Hoje, se a gente for analisar qual que é a demanda atual, ela mudou. Por exemplo, pegando a geração de vocês querem conforto. Vocês não estão preocupados se o imóvel é grande, se não é. Vocês querem praticidade e conforto. Então, assim, na minha geração você tinha que comprar um carro, você queria ter um carro, você queria ter uma casa. Hoje não, a geração de vocês fala, não, para que eu vou ter uma casa se eu posso morar onde eu quiser? Então, assim, eu vou investir em fundo imobiliário, vou investir em ações, vou pegar esse dinheiro e vou pagar um aluguel. E aí eu posso morar onde eu quiser. Não se casa tão cedo hoje. Então, assim, não se tem muitos filhos hoje, porém a pessoa quer independência. Então, a demanda por imóveis compactos, onde a pessoa mora sozinha, aumentou bastante. Ou em casal, por exemplo. Então, esses imóveis pequenos foram aumentando as demandas e o pessoal quer as coisas mais práticas possíveis, menos trabalho para sobrar mais tempo. E aí foi onde começou a aparecer. Você vai ver, por exemplo, um estúdio em São Paulo, ali no Ibirapuera, que é 30 metros quadrados, hoje está gerando em torno dos 350, 400 mil reais. Isso você compra uma casa no interior. Boa. É bem expressivo, entendeu? O valor, né? É bem expressivo. Da então depende muito da localização também, né? Por exemplo, como eu estou situado em Cosmópolis, uma cidade que recebe bastante pessoas a trabalho na região de Campinas, Paulínia ali, e o pessoal procura hospedagem. Então, assim, você tem uma gama quando você fala em kitnet que você consegue atuar do mercado. E eu fui vendo essa tendência e a partir do momento que eu lancei as minhas 2 primeiras, começou a ter muita demanda, pessoal legal, tem mais, tem, não tem, tanto que agora eu estou com um projeto para dar uma startup em 14 kitnets que estão paradas
num prédio de uma pessoa que eu fiz um acordo com elas, a gente vai colocar para funcionar 14 kitnets. Ah, só que bacana. Entendeu? Geralmente o perfil que a gente faz, a gente entrega a mobiliada com o básico, né? Água inclusa, força à parte, né? Mas a gente coloca uma cama, uma geladeira, um fogão, uma área para você se alimentar. E então assim, você aluga ela pronta. É algo que a pessoa olha e já fala, não, vou morar. Você quer morar, aqui. Você fala, fechou o contrato, você entra morando amanhã. De repente você fala, mudei de emprego, vou para outro canto, encerra o contrato, você pega a sua mochila, a sua mala e vai embora. Você não precisa ficar mexendo com nada, você não tem que ficar. Então é uma modalidade bem interessante. No litoral você pode ter, para você alocar por temporada ou fim de semana, vira bem, né? Até mesmo que nem as minhas duas no litoral, tem uma que eu estou alugando por temporada e tem outra que está alugada em definitivo, entre aspas. Eu fechei um contrato de 3 meses com o pessoal que está prestando um serviço. Então eles vão morar lá por 3 meses, acabou a obra, eles vão embora. As duas que eu tenho aqui já tem mais de 2 anos que meus inquilinos estão nela. E essas que eu vou tentar, que a gente vai colocar agora, ver se coloca em operação, eu pretendo trabalhar com ela com 3 modalidades, né? Com aluguel definitivo, né? Que a pessoa chega e vai morar literalmente, com Airbnb, que daí eu posso estar no Airbnb, a pessoa, por exemplo, você vai fazer um trabalho lá em Cosmópolis, procura algum lugar para você ficar, você tem o Airbnb, e também como locações, como se fossem tipo pousadas ou coisa desse tipo, que a pessoa aluga por um período menor de tempo, temporada, e 1 semana, 3 dias, 4 dias e sai, né? O Airbnb você já tem que ter um pouco mais de coisa, você tem que oferecer um pouco mais de serviço, né? Tipo roupa de cama, talheres, pratos e algumas outras coisas. Então, quase um serviço de hotelaria. É quase um serviço de hotelaria. Aonde eu estou localizado, falando do meu investimento, eu estou localizado perto de um hotel, onde a gente chama que é o Hotel de Peão. São quartos grandes que dormem 3 até mais pessoas, 3 ou 4 pessoas, né? Aí um pouco próximo tem um outro que é individual, são quartos individuais com banheiro e ar-condicionado. E essa demanda eu senti que não tinha e havia procura. A demanda da kitnet, porque o cara ele quer morar, mas ele quer ter o espaço dele, ele quer poder, sei lá, fazer um lanche dele, ele quer fazer a cozinha dele, comprar as coisas dele, não quer ficar dependendo de hotelaria ou comer fora, então ele quer ter o espaço dele. É um público diferenciado também, um público que não quer se misturar tipo, morar num alojamento com várias pessoas ou morar num hotel com 4 pessoas durante o período que ele vai estar prestando serviço. Então ele vai optar pela kitnet. E às vezes ele vai morar 1 ano. O ideal da kitnet para você recuperar o seu investimento é tentar fazer locações de 1 ano, né? Locações fechadas de 1 ano. Então dá para ver que esse mercado tem uma demanda absurda. Tem muita gente procurando. Muita gente procurando. E assim, que nem aqui no campus, por exemplo, eu cheguei até a pesquisar alguma coisa por perto aqui do campus, mas a ideia na época era tipo assim, fazer casas e alugar, ou fazer kitnets e alugar, que deve ter também, porque provavelmente isso não é uma invenção minha, é uma coisa que eu gosto, mas muita gente já está nesse ramo há mais tempo até do que eu. E tudo vai da demanda. Como você tem aqui o campus, você gera uma demanda onde você pode ter as kitnets. Eu estou numa cidade onde ela tem estrutura para receber o pessoal que vai trabalhar. Eu estou no litoral, eu tenho como receber o pessoal que vem nas férias. Eu estou lá no centro de São Paulo, eu estou perto dos grandes centros econômicos. Então, a pessoa hoje em dia, como a gente disse, ela está valorizando mais o pós-pandemia, valorizando mais a qualidade de vida. Então ele quer morar perto do trabalho, ele quer ter comodidade, ele quer ter as coisas tudo tranquilas. Existem coisas que a gente ainda não está usando aqui no Brasil, mas que são muito comuns em outros países, né? Tipo, vamos falar, você vai precisar de uma lavanderia. Então, assim, tem lugares que você tem uma lavanderia lá que você paga. Tem gente que hoje tem lava e seca em casa, então você não precisa mais ter aquelas máquinas, né, de secar, de lavar. Então, os espaços compactos hoje, eles atendem bem. Você tem air fryer, você tem um cooktop, ninguém vai estar lá igual a sua avó fazendo bolo num forno desse tamanho, entendeu? Então, assim, para esse tipo de público que a gente está, que eu busco, então esse é o perfil deles, né? Hoje, olhando assim para o mercado, então seu público-alvo é mais a parte jovem? Ou você acha mais adultos? Não necessariamente, que nem no meu caso, eu viso mais a parte de
adultos, estabilizados, com um nível social ou dentro da empresa um pouco mais elevado, porque eu vou tentar, a minha ideia é pegar o público que vem a trabalho, entendeu? Quando você faz, por exemplo, aqui no campus, os kitnets, aí sim é um público jovem, né? No meu caso, a cidade não oferece nada disso, né? Cosmópolis, onde eu estou atuando, não oferece nada disso. Não tem universidade, não tem nada lá perto. A única coisa que você tem é um pessoal que vem prestar serviço nas empresas ao redor e ela tem uma boa estrutura para receber esse tipo de pessoal, né? Ao longo da vida dela como cidade, ela tem bastante hotelaria nesse sentido para receber a gente chama de hotel de peãozada que vem trabalhar, os trabalhadores que vêm trabalhar nas obras, né? Porém, você sempre tem um gerente, um supervisor, um encarregado que quer ficar na dele, até mesmo por questões profissionais dentro do trabalho, ele não quer estar envolvido e misturado com esse pessoal fora do trabalho, para não gerar um conflito de interesse. Então esse cara ele quer ficar muitas vezes isolado. É esse público que eu estou buscando, né? Esse público que é o que eu tenho hoje também, devido a onde eu estou localizado. Sim. E para você precificar, por exemplo, você disse que você tem alguns imóveis no litoral. Para você precificar, você analisa tipo a temporada, ou a localidade, ou o público que está vindo para você? Tudo isso influencia, né? Por exemplo, no litoral, já que você falou do litoral, durante a temporada você tem um preço médio. A minha casa ela é bem localizada para quem fosse morar na cidade, porém para quem vai para o litoral ela fica um pouquinho longe das duas praias mais badaladas, né? Que no meu caso é em Ubatuba. Mas se é aquele pessoal que pega as praias sentido norte, que de qualquer forma ele precisa se deslocar com automóvel, aí a localização não tem importância, porque daí o cara ele vai ter que se deslocar, ele só precisa ter um imóvel que satisfaça o desejo dele. Então você tem vários preços em função da localidade, da quantidade de pessoas que acomoda, esse tipo de coisa. Eu faço parte de um grupo que tem cerca de quase 200 proprietários de imóveis no litoral e eu participo, e assim, eu converso mais com um grupo de cerca de 30 proprietários. Então esse grupo a gente está um pouco mais afinado, né? E um indica o outro, né? De acordo com a necessidade, com o número de pessoas. No meu caso, eu tento fechar as kitnets para 4 ou no máximo 5 pessoas, porque basicamente são 3 cômodos, né? Quarto, cozinha e banheiro. Então não dá para você colocar muita gente. O meu imóvel é uma casa de 90 metros quadrados, basicamente, né? De área, 90 metros quadrados. E eu alugava, o pessoal em 10, 14, 12 pessoas e eu pegava um valor baixo. Depois que eu parti ela em 2 e fiz 2 kitnets e comecei a pegar menos pessoas para irem lá, né? Tipo, eu limitei para 4 ou 5 cada kitnets. A minha conversão foi maior, porque agora eu tenho opção de alugar para duas famílias diferentes. Baixei um pouco o preço, porém no montante eu ganho o dobro. Entendeu? Então assim, quando eu alugava o imóvel por completo, eu ganhava X. Agora que eu alugo ele separado para menos pessoas, eu ganho X mais Y. Então assim, é tudo uma questão do posicionamento do seu imóvel frente ao público, né? Entendi. Na cidade do interior, que nem Cosmópolis, aí já é uma coisa de exponenciar. Você tem um imóvel onde você tem, sei lá, 300 metros quadrados e você consegue colocar 10 kitnets. Uma casa de, por exemplo, 180, 200 metros quadrados na cidade, hoje você alugaria por R$2.500, talvez, ou R$3.000, certo? Se você tiver o mesmo imóvel na mesma área de 300 metros quadrados, 10 kitnets, você faz 10 mil no mínimo. Entendi. Então são 4 vezes mais, você consegue exponenciar o imóvel em função de trabalhar com imóvel pequeno, imóvel compacto. Entendi, bacana. Bom, então nós finalizamos por aqui então o primeiro bloco. Até mais.